Uma boa tarde a todos e a todas, os nossos queridos amigos da quinta-feira à tarde, que a paz de Deus, de Jesus e dos Espíritos de luz que sempre nos acompanham, nos abençoe nessa tarde bonita, no dia 24 de novembro, e os nossos amigos em casa também assistindo pelo Facebook agora ou mais tarde. O tema da tarde de hoje é Nunca Reclamar, e ele é do livro João Nunes Maia, o mineiro João Nunes Maia, através do espírito Miramês. Miramês era um cidadão espanhol, sobrinho do rei Fernando e Isabel da Espanha, da época do Tratado de Tordesilhas, né? E ele foi designado e vir para o Brasil no período que o Brasil estava dividido, uma parte para os portugueses e outra para os espanhóis. E ele, de família muito rica, de tanto gostar do Brasil, ele doou tudo que ele tinha e morreu junto aqui aos indígenas, para vocês terem uma ideia. Então é um dos espíritos que escrevem através de João Nunes Maia. Eu vou ler um pequeno trecho do livro, né? Que nós, todos nós, é um pouquinho da nossa natureza, condição planetária, a gente reclamar. Às vezes a gente reclama quando tem sol, que está quente demais, quando está chovendo demais, quando a dor bate nas nossas costas, que 99% de nós, a gente muda pela dor, não é pelo amor, né? E aí a gente às vezes reclama até de Deus. Que Deus é isso, que Deus é aquilo, que a gente tem uma cruz muito grande para carregar. Mas depois eu vou ler rapidinho 2 perguntas do Livro dos Espíritos e contar uma pequena historinha do Richard Simonetti, onde mostra que quanto menos a gente reclamar, mais fácil ficam as nossas provas, né? E a gente sempre comenta aqui na Casa Espírita, se a gente às vezes olhar para o lado ou olhar para trás, a cruz do vizinho às vezes é 10 vezes maior que a nossa e a gente nunca, e ele nunca reclama, né? Enquanto eu estava aqui me preparando, né, veio 3 frases para todos nós levar para casa, para todos nós, né? Ajuda-te que o céu te ajudará, o fora da caridade nossa salvação, e o conhece-te a ti mesmo, porque todos nós temos defeitos, todos nós, né? Todos nós. À medida em que a gente vai se conhecendo um pouquinho mais, a gente vai conseguindo melhorar o nosso dia a dia, né? Então eu vou ler rapidinho aqui. Nós não vamos se alongar muito mesmo hoje, né? Que a gente tem muito aquele sentimento ainda de patriotismo pelo país, né? E aí quando tem jogo a gente sabe que talvez até a espiritualidade fique torcendo pelo Brasil também, né? Pedir com exigência é a agressividade que contradiz o bom comportamento. E quando a fonte doadora se agasta pelo modo com que lhe é solicitado, quem pede passa a detratar o companheiro ofertante. Eis porque nunca devemos reclamar por não sermos atendidos no que desejamos receber. A vida sabe repartir para cada criatura o que mais lhe necessita, o que mais ela necessita. O clima de amor e de caridade começa a se desfazer quando há protesto. Acompanhar o Cristo é carregar um lenho pesado no calvário da vida. Isso é para o destemido que somente visualiza em seus caminhos o amor. As consequências que surgem no impulso evolutivo são inúmeras. Os problemas são diversos, as contrariedades são incontáveis, para testar o que deseja se iniciar nos valores do grande mestre. Não deveis detrair a ninguém pelo simples acontecimento de não ter satisfeito o vosso pedido ou a vossa vaidade. Olhem só. Não ter satisfeito o vosso pedido ou a vossa vaidade. No Livro dos Espíritos, onde fala da lei de adoração, que é sobre a prece, ali diz assim, sempre que a gente vai fazer uma prece, primeiro tem que louvar, depois agradecer e só depois que a gente pede.
normalmente a gente só pede, a gente não agradece. E ali fala que não é que a prece às vezes vai mudar a prova que a gente está passando. Eu vou ler depois por que às vezes não muda. Mas no mínimo a espiritualidade vai nos intuir com mais coragem, mais determinação e normalmente na primeira hora do dia, quando a gente está mais calmo, ou às vezes no final da noite, quando a gente está mais tranquilo, vai vir as intuições de como a gente resolver aquilo que a gente pediu, que às vezes parece ser uma coisa que é difícil de resolver. Mas a gente nunca, é como é no mundo corporativo, que o pessoal fala, mundo da inteligência emocional. Para a vida a gente nunca decide nada de cabeça quente, nada. Faz uma prece, acalma, dá uma volta. Faz o evangelho no lar, pega o evangelho. Tem lá 2 preces que às vezes o pessoal me liga e a gente conversa. Tem 2 ali, no último capítulo. Prece nos momentos e aflições. Prece para afastar os maus espíritos. E tem prece para o anjo de guarda, a terceira. Né? Então, às vezes, se a gente está com algum problema muito grave, abre ali o evangelho no último capítulo, inicia a prece número 1 com o Pai Nosso. E depois vai seguindo ali para alguém que acaba de nascer, né? Mas é muito importante a gente fazer a prece. Aprendei a esperar e principalmente a conquistar o que possa vos garantir um futuro cheio de alegria e de paz. A bondade de Deus é tamanha que não esquece de nenhum dos filhos, ou coisa criada. Alimenta todas as leis com o vigor da sua própria vida e facilita a sabedoria e a compreensão para todos os espíritos sair de suas mãos santificantes. A existência é uma escola que coordena todos os meios de instruir as almas. E é essa instrução que buscamos para complementar o que aprendemos em todas as nossas existências. Está lá no capítulo 5 do Evangelho. Causas atuais das aflições. As escolhas erradas que a gente faz, amorosas, de trabalho, os nossos vícios, está lá. Não é Deus que pune a gente. E lá tem também causas anteriores das aflições. Por que a gente recebe um filho especial em casa? Por que aquele chefe que às vezes espizinha tanto a pessoa às vezes, o que é às vezes? É alguém que está voltando do passado ali, pela lei de ação e reação, para juntos se entenderem novamente, pelo amor, pela paciência. Né? Ninguém sofre por acaso, gente. Ninguém sofre por acaso. Né? Então as escolhas da gente que a gente faz. Para que possamos chegar ao amor, dom supremo que parte de Deus, luz que alimenta toda a criação. E aí, para encerrar aqui a leitura desse capítulo, eu não vou ler todo ele, né, desse texto, diz assim: jamais devemos reclamar de grande parte do que pretendemos, por não haver chegado a hora ainda de a recebermos. A vida nunca negou nem negará quem merece, na urgência das suas necessidades. Conscientizemos, pois, de que Deus é Pai de justiça e esplendente de amor de todos os seus filhos. Né? Então, aqui nesse texto, né, gente, do Miramês, através do João Nunes Maia, né? Então, os períodos difíceis da vida, alguém que perde um emprego, alguém que está com uma doença na família. Eu estou acompanhando vários casos de pessoas conhecidas aqui que já frequentaram a casa aqui com câncer, que a gente não pode nem visitar a pessoa, porque a pessoa está com imunidade baixa. Mas aí a gente escreve o nome ali no caderninho de oração, a gente mentaliza a pessoa, a gente pede para a família vir na casa e mentalizar a pessoa, né? Tem várias maneiras para a gente ajudar as pessoas para elas não reclamarem do problema que está passando, né? Um desses casos aí, a pessoa com câncer, ele todo dia coloca lá uma mensagem de otimismo no Facebook ali para animar outras pessoas, né? Então, assim, é da nossa natureza achar que não está bom. Mas sempre podia ser pior, né? Numa obra espírita relata o caso de um chefe, na época, um fazendeiro na época da escravidão, que ele moía o braço dos escravos nas máquinas de fazer cana. Ele colocava lá o braço, dependendo do escravo, da escrava que ele não gostasse, ele botava o braço lá e triturava.
Nessa vida, ele melhora, ele é trabalhador espírita, lá descreve, né? Um bom chefe na empresa. E num determinado dia, ele perde um dedo numa máquina lá onde ele trabalha. E os próprios funcionários se revoltam. A bondade dele, o tratamento que ele dá para as pessoas no local de trabalho, né? E ele vai para a casa espírita, né? Se questionando, né? Eu só faço bem, mas por que comigo? Muitos de nós que não temos uma visão da reencarnação, que a doutrina espírita fala, e a gente conhece muitas pessoas extremamente bondosas, boas, nessa vida, mas às vezes a gente cometeu erros graves em vidas passadas. Ali no Evangelho diz, no capítulo 5, né, o porquê que a gente esquece o passado. Está ali, né, para não lembrar de algumas coisas, para a prova não ficar tão difícil. E na casa espírita de noite se manifesta a entidade. O coordenador espiritual da casa, cada casa tem os coordenadores, né, os mentores espirituais. E daí eles revelam para ele as maldades que ele fez na época da escravidão. Nessa vida ele mudou tanto, melhorou tanto, fez tanto a prática do bem, que em vez de perder o braço, que nem ele fazia com os escravos, ele perdeu um dedo só. Por isso que Jesus vem ensinar a gente sempre a fazer o que, gente? Fazer o bem, sem olhar quem. Às vezes a pessoa que ajuda, que a gente ajuda, ela é ingrata, ela não conhece ainda o que é gratidão. Mas Deus vai dar, através de outras coisas, aquilo que às vezes a gente ajudou de forma desinteressada. Muitos são ingratos, que não conhecem exatamente o que é gratidão, no caso, né? Mas o que a gente mais aprende com a doutrina espírita? Principalmente o que eu aprendi nesses 34 anos. Um dos antídotos para ninguém que está aqui na plateia hoje um dia ter um câncer no futuro. Não guardar mágoa, não guardar rancor, não guardar ressentimento. Ainda rezar para as pessoas que nos prejudicaram, né? Semana passada eu estava em Porto Alegre e conversando com o rapaz do Uber, ele disse assim, ele falando, reclamando da vida, alguns problemas que ele está passando. Daí ele disse assim, quando tu for na casa espírita, põe o nome das duas últimas namoradas deles, que as duas estavam prejudicando ele. Mas seu Bondei, elas estão me prejudicando e eu ainda tenho que botar o nome delas lá? Sim, porque nessa vida tu não fez nada, mas quem sabe vidas passadas. E quando tu mentalizar elas e perdoar elas, é uma maneira de neutralizar tudo e tu melhorar a tua vida, né? Então olha só, não é fácil a gente aceitar e fazer isso, de perdoar, de esquecer, mas é a maneira de evitar no futuro câncer, Alzheimer, dores que não aparecem em nenhum exame do médico. São as doenças psicossomáticas. Tem pessoas que têm dor de cabeça o tempo inteiro, porque reclamam desde o momento que acordam, reclamam que está chovendo, que tem sol, reclamam do filho, em vez de agradecer, gente, pela família que a gente tem. E ela é de acordo com o nosso merecimento. Existe um planejamento familiar, que a gente vai se reencontrar. E quem não cumpriu o prazo determinado lá, né, volta todo mundo na próxima vida, alternando as posições. A amante vem como filha, ou como marido, ou como esposa, que nem a gente lê lá no livro Laços Eternos, da Zíbia Gasparetto, e em várias outras obras, né? Aquele filho que não se relaciona bem com o pai ou com a mãe, está ali os desafetos de vidas passadas. Como é que a gente neutraliza tudo isso? Aquilo que Jesus vem ensinar. O amor, o perdão, o diálogo, o entendimento, né? O abraço fraterno. Quem dá um abraço com amor num filho, numa filha, dá um passe. Dá um passe, né? Então tudo está à nossa disposição. Evangelho no Lar, que nós vamos fazer oficina daqui a pouquinho aqui na casa, né? É um dos melhores remédios para a gente limpar a casa da gente, uma vez por semana só, 15 a 20 minutinhos, né? Eu conheço famílias que fazem 2, 3 vezes. Se alguém quer fazer todo dia, pode fazer todo dia. Emmanuel, o mentor de Chico, recomendou na época, lá 1950 e alguma coisa, fazer no mínimo uma vez por semana, né? Família reunida, naquele mesmo horário, mas se chegar a visita, a gente convida a visita para participar, explica o que a gente vai fazer, né?
A gente não pode obrigar ninguém, mas convidar a gente pode convidar. Mas não deixar de fazer. Está na praia, faz na praia. Está viajando, para o carro. Está dentro do avião, se tiver a família junto, faz dentro do avião, não tem problema. Né? Se não dá dentro do avião para fazer, faz no outro dia. Então assim, essa estratégia da gente não reclamar tanto da vida, é uma maneira da gente melhorar as energias e chamar coisas positivas. Né? Tem uma pessoa que ele trabalha muito, agora fugiu o nome dele, é um terapeuta que ele fala muito sobre a lei da atração. A gente é aquilo que pensa. Né? Se reclamar o tempo inteiro, não vai resolver nada, vai piorar a nossa prova. Rapidinho aqui então, né, gente, no Livro dos Espíritos, ó. Quando a gente achar que a prova está pesada, que tudo é contra nós, pergunta 258. Quando na erraticidade, antes de começar nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena, ele próprio escolhe o gênero de provas, porque há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Não é Deus, então, que lhe impõe as tribulações da vida como castigo? Nada ocorre sem a permissão de Deus, porquanto foi Deus quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. Ou seja, é nós que escolhemos. 259, Kardec pergunta aos espíritos: do fato de pertencer o espírito à escolha do gênero de provas que deva sofrer, seguir-se-á que todas as tribulações que experimentamos na vida, nos aprevimos e buscamos? Todas não, porque não escolhestes e previste tudo o que vos sucede no mundo, até as mínimas coisas. Né? Escolheste apenas o gênero das provações. As particularidades ocorrem por conta da posição em que nos achamos. Então eu sempre brinco aqui, né, gente? Todo dia a gente agradecer a família que a gente tem. Sempre dá para melhorar pelo diálogo, pela conversa, pelo entendimento, pela oração, né? O voltar, o pessoal que está assistindo em casa, né? E o pessoal que está na plateia, quem tem pai e mãe vivo, o voltar a gente pedir a bênção, o pai para a mãe de manhã cedo, quem tem o pai e a mãe vivos. Quando um pai e uma mãe diz Deus te abençoe, é uma energia muito poderosa. Circulou um vídeo agora nos últimos 15 dias sobre o que significa o Deus te abençoe, né? É muito poderoso quando alguém fala sobre isso. A palavra tem uma força muito grande na vida da gente. Né? Então, para encerrar a pequena historinha aqui, do livro, né, do Simonetti, duas pessoas que morrem de câncer. E eles estão na fila esperando São Pedro dizer quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Né? Aí eu vou encurtar um pouquinho a história aqui para a gente não demorar demais. Fui casado, deixei esposa e 2 filhos. Né? O homem sempre se preocupa, que normalmente a gente morre antes. Vocês podem observar, em excursão da terceira idade, sempre tem mais mulher que homem, né? Interessante, eu também. Tive câncer no estômago, é muita coincidência. Foi o mal que me matou também. Então sabe como é sofrido. Nem me fala. Lutei por 3 anos contra a doença, submetendo a tratamentos. Sei bem o que é isso. Também penei por 3 anos. Desencarnei aos 63. Parece brincadeira. É o cúmulo da coincidência. Porquanto também estou retornando nessa idade. Incrível, 2 biografias idênticas. É verdade. Não sei para onde vamos. Certamente iríamos para o céu. Jesus ensina que os sofredores estão destinados ao céu. Deus o ouça. A fila andou, viram-se os gêmeos nas dores diante de São Pedro, na portaria do além. Após examinar a ficha da contabilidade de cada um, o porteiro celeste o convidou a tomar o elevador e subir para o céu. O segundo, animado, preparou-se para idêntico destino. Para sua surpresa, o santo determinou: o elevador irá para baixo, levando ao purgatório. O condenado logo reclamou: creio haver algum engano, meu companheiro tem ficha igual a mim. Sofreu o mesmo que eu e foi para o céu. São Pedro, imperturbável, informa: sim, mas há um detalhe, ele nunca reclamou. Então, está aí a dica, né, do livro Bem-aventurados aflitos, os nossos irmãos que estão em casa também. O Richard Simonetti
comenta todo o capítulo 5 do Evangelho nesse livro aqui. Ele escreveu um livro só sobre o capítulo 5 do Evangelho. Então eu agradeço a atenção de todos, muito bom ver várias pessoas na plateia, nossos irmãos queridos, que Deus abençoe todos agora na volta para casa, né? Nós vamos fazer a prece de encerramento, vamos chamar os médiuns agora, para a gente dar o passe daí.